Eu já tive alguns encontros com a morte em que eu fui coadjuvante. A morte de meus pais, a morte de pessoas queridas. E recentemente eu tive a morte perto, bem perto, a morte de um grande amigo. E vi, e gostei de ver, o rosto, o semblante tranquilo dele, do corpo morto dele. Ele já tinha ido embora. Mas eu fui vê-lo. Porque ele, além de ser padrinho de minha filha, eu ser padrinho da filha dele, ele foi um homem que fez um grande bem a mim. Eu não fui ao velório de meus pais. Eu não fui ao velório dos meus amigos queridos que morreram, que eu fui coadjuvante essa coisa, porque eu sabia que ali estava um corpo morto, caminhando para a putrefação. E que o espírito maravilhoso desses amigos estava ali perto de mim. Já fazia parte dessa unidade de energia que eu vivia. Então, por exemplo, no velório de minha mãe, chegou um casal, um amigo dela lá em casa, e nós três sentamos numa mesa com 4 copos. Eles moravam em Paris e trouxeram de Paris de presente para minha mãe o vinho que minha mãe mais gostava. Que eles iam para Salvador entregar a mamãe, mas eles souberam naquela hora. Então resolvemos nós 4 bebermos juntos essa garrafa de vinho. E ali, diante daquela vista maravilhosa da Casa da Aranha, do mar e da Mata Atlântica, nós bebemos e conversamos e lembramos as coisas de mamãe, as histórias dela, e ela estava ali conosco, comemorando. Esse foi o velório que eu tive de minha mãe. O velório de meu pai, eu fiz uma caminhada, eu estava fazendo uma caminhada em Rio de Contas. Então fui ao ponto mais alto, e de lá cheguei, e que meu pai dizia: meu filho, a primeira vez que ele foi a Lençóis, se eu soubesse que era tão bom viajar com você, eu teria viajado desde a primeira vez, desde a primeira vez que você me chamou. Então, ele morrendo lá, nós subimos na última viagem dele pela terra, comigo, e chegamos ao ponto mais alto, lá de Rio de Contas. Esse encontro que eu tenho, e quanto ao meu encontro, em que eu não serei um coadjuvante, que eu serei o ator principal, eu tenho curiosidade. Porque eu sei que a morte é o fim do fim. Eu sei, eu quero saber, eu sou curioso, não quero apressar, mas quero saber como é a viver sem um fim, sem começo e sem fim, sem passado e sem futuro, que é essa maravilha, que é a nossa energia. Nosso corpo não está morto, e nem ele vai voltar. Vai refazer molécula a molécula do pó e receber aquela cara, aquele rosto, aquela coisa de novo. Não. Mas o que nós somos na nossa essência, a pura energia imaterial, onipotente que nós somos. Eu quero ser, eu quero ver como é viver a nossa essência imortal. Um tempo sem começo e sem fim, sem passado e sem futuro. Essa é a grandeza da morte, que meus amigos, que meus pais já vivem numa vida plena. Eu não quero apressar, mas eu tenho curiosidade de ver como é, como será. Será talvez um dia infinito de alegria e felicidade e festa na colônia de praticantes budistas.